Oi pessoal, hoje eu tô novamente aqui no Brawl Stars e hoje eu vou estar fazendo uma tier list. E a cada uns 2 meses mais ou menos tem uma tier list, por causa que alguns brawlers são nerfados, outros bufados e entram novos mapas no jogo. Então já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Pessoal, lembrando que esse vídeo só vai estar disponível no canal do Fireblaze, porque é ele que faz tier list. Sim, então vamos já começar o vídeo no Tier F, que são brawlers inúteis, que não tem quase nenhum destaque e que não funcionam na maioria dos modos de jogo. E vamos começar pela Shelly, que é praticamente inutilizável em todos os modos, e no 3x3 ela já é uma porcaria, e o único modo onde você consegue utilizar ela, e mesmo assim são só em mapas específicos, é o combate solitário. E os melhores mapas para ela são o Centro Seguro e o Brawl do Bro, onde obviamente você vai escolher um Edgar, um Corvo ou até mesmo um Daryl. E na posição 45 a gente vai ter o Bull, que é outro tanque. Os tanques não tão bons assim, só tem 2 ou 3 tanques que passam do Tier B, e mesmo assim 2 deles são no comecinho. E o Bull, basicamente, o destaque dele é resumido para modo roubo, e ele só funciona em poucos mapas, estes que são Snake de assalto, Central Traffic e Reviravolta, e mesmo assim você vai escolher o Daryl. E caso caia um brawler com um dano muito alto no outro time, por exemplo um Colt, um Spike ou até mesmo uma Colette, você vai ter que usar o primeiro acessório, senão você nem vai chegar no cofre e já vai perder. E na posição 44, ainda no Tier F, na verdade finalizando o Tier F, a gente vai ter o Dynamite. E basicamente o Dynamite tá nessa posição não por ele ser ruim, e sim por causa do Barley, do Tiki e do Sprout. O Tiki, ele faz controle de área no encurralado na zona estratégica, por exemplo, e o Sprout faz dano no pique gema ou no futebral, por exemplo. E o Barley consegue fazer os dois, já que ele foi bufado e ele tá muito quebrado nesse meta, ele tá tier S, tá muito absurdo e basicamente não existe um motivo para você utilizar o Dynamite. E o melhor modo de utilização dele vai ser o modo roubo, e ainda são em mapas específicos. E alguns deles são iguais aos do Bull, porque os tanques e os lançadores entram em mapas fechados. E é isso, o Dynamite não tem utilização e ele conseguiu ficar pior em comparação ao meta passado. E agora, iniciando o nosso Tier E, a gente vai ter na posição 43 o Bull. Lembrando que o Tier E não são brawlers completamente inúteis e sim abaixo da média. E o Bull foi bufado na atualização passada, mas não resolveu muita coisa o buff, pelo contrário, parece que ele ficou pior, por causa que meio que existem muitas opções melhores do que o Bull para utilizar nos modos onde ele entra. Esses que são o combate duplo e o pique gema, não que ele seja ruim lá, mas assim como o Dynamite você não tem motivo para utilizar. E agora, na posição 42, a gente tem o Gale. Esse brawler eu ganhei ele esses dias e ao contrário dos outros das posições passadas, ele tem sim destaque. E ele pode ser considerado mediano se você tiver o poder de estrela no encurralado. O poder de estrela é de deixar lento porque você vai ser um defensor muito bom para o robô. Só que fora isso ele não faz mais nada na partida de encurralado. E é um brawler completamente inútil. Não completamente, porque você ainda consegue usar no futebral, na zona estratégica e no encurralado se você tiver o poder estrela. Mas fora isso, o brawler é completamente inútil e mesmo assim você vai utilizar outros brawlers, porque ele não é uma opção preferencial para nenhum desses. E agora na posição 41 a gente tem o Daryl. E o Daryl é outro tanque no meta, e o diferencial dele comparado aos outros é que ele é sim bom no combate solitário, já que ele tem um alto potencial ofensivo graças à mecânica de carregar super do seu segundo acessório, que é muito utilizável lá. Fora isso, ele também consegue ser bom no roubo, como eu já falei, e ele sim supera o Bull, e nesses modos ele tem um destaque. Mas nos outros ele é completamente inutilizável, e como os outros tanques não tem muito destaque no meta. Na posição 40 a gente vai estar vendo com o El Primo. E o El Primo é outro tanque, só que ele conseguiu sair do Tier F. Originalmente eu ia colocar ele lá. E basicamente, como o Poco foi bufado, ele entra em novas composições junto com os tanques. E o El Primo só funciona nesse tipo de composição e dentro da zona estratégica junto com o Poco. E mesmo assim você vai optar por escolher uma rosa ou até mesmo um frango. E agora na posição 39 a gente vai estar vindo com o Edgar. O único
destaque que ele tem atualmente é que ele é quebrado no combate solitário. Isso impossibilita ele de receber algum buff, por isso eu acho que ele vai ficar nessa posição por mais um tempo. E agora na posição 38, a gente vai estar vindo com o Core. E o Core, ele recebeu um buff nessa atualização, ele tava Tier F na atualização passada e o alcance dele foi buffado. Eu acho que se ele levar mais um buff de 10% no alcance, a gente pode ver ele entrando no Tier B como um Brawler balanceado. Fora isso, eu acho que ele também precisa de um buff no dano, já que era para ele ser originalmente um Brawler de longa distância, mas como ele foi nerfado, atualmente ele atua como um Brawler de curta distância. E agora na posição 37, a gente vai estar vindo com a Nani. E a Nani, como os outros Brawlers do Tier E, ou pelo menos a maioria, ela é uma Brawler muito específica e vocês já devem imaginar por quê, que é por causa da mira dela, que é completamente diferenciada comparada dos outros Brawlers, já que é uma mira toda torta. E como os outros do Tier E, e como eu já falei, ela só entra no caça-estrelas e no combate duplo. E mesmo assim, no caça-estrelas você vai optar por uma Piper, um Byron, um Mr. P e a nova Brawler. Na posição 36, a gente vai estar vindo com o Rico. E o Rico, assim como a Nani, é outro Brawler muito específico que só entra em mapas fechados. Originalmente, sua função era para counterar Sprout, mas como Sprout estava muito forte no meta passado, o Rico não conseguia fazer isso com eficiência. Na posição 35, a gente vai estar vindo com a Pam. E a Pam, diferente dos outros do Tier, o motivo dela tá aqui não é que necessariamente ela seja ruim ou específica. O motivo é que o Corvo entrou muito forte nesse meta, já que ele tem uma função de counterar composições de cura e os buffs no Corvo acarretam esse tipo de situação. Os buffs no Corvo ajudam a Pam a sair do meta e o Corvo entra mais ainda, já que atualmente ele consegue eliminar a cura da Pam praticamente e você não consegue mais utilizar ela com segurança, já que todo mundo usa o Corvo hoje em dia. Na posição 34, a gente vai estar vindo com a Tara. E a Tara é outra Brawler abaixo da média, já que o destaque dela se resume ao futebral e ao combate. No futebral ela é boa na defesa, porque normalmente quando alguém do outro time tá com a bola, os aliados dele vão ficar defendendo. E a Tara, como o super dela dá um dano em área, é bom pra você puxar os 3 do outro time. E no combate solitário ela entra no top 10 de Brawlers, não que ela seja ótima ou quebrada, mas é só uma Brawler boa pra estar se utilizando lá. Pra finalizar o nosso Tier E, a gente vai estar vindo na posição 33 com o Leon. E o Leon, ele não é abaixo da média por si ser ruim ou porque ele é específico, mas grande parte do destaque dele vem do combate solitário. E atualmente ele não é um Brawler tão ótimo assim e não é quebrado lá. Isso possibilita ele a receber futuros buffs e a outra parte do destaque dele vem do pique gelo. E não que ele não seja um Brawler balanceado, mas sim que o Stu counter completamente o destaque dele e o Stu entra muito forte no meta. E agora, iniciando o nosso Tier B, que são os Brawlers balanceados, a gente vai estar vindo na posição 32 com o Frank. O destaque dele se resume a composições de Poco e tanque, já que o Frank é o Brawler que tem mais vida no jogo. Ele está muito bem com esse tipo de composição e ele pode ser considerado ótimo para estar se utilizando na zona estratégica e no futebral, mas óbvio existem opções melhores no futebral, por exemplo o Stu. E na posição 31 a gente vai estar vindo com a Jack. E a Jack é outra tanque no meta, só que diferente do Frank, ela não entra nesse tipo de composição, ela já entra normalmente. Ela recebeu um buff nessa atualização no alcance do poder de estrela ação e erosão, e agora ela pode ser considerada assim uma Brawler até forte. Apesar de que é uma tanque, ela entra no Tier B. E agora na posição 30 a gente vai estar vindo com o Watson. O Watson é um Brawler que recebeu buff nessa atualização, ele estava precisando porque ele sim estava abaixo da média. E atualmente não é um Brawler que tem tanto destaque assim, mas como o Sprout e o Tick foram nerfados, ele consegue counterar eles com mais eficiência e entrar no Tier B. E na posição 29 a gente vai estar vindo com a Ems. A Ems é outra Brawler que recebeu buff e agora você pode utilizar ela na zona estratégica com duas funções. Com o primeiro poder de estrela você vai usar ela para atacar zona, para conquistar e tirar inimigos de lá. Já com o segundo poder de estrela você vai defender a zona de uma forma bem eficiente. Na
posição 28, a gente tem o Colt. E o Colt é outro brawler bem consistente, só que diferente dos outros que estão no Tier B, ele perdeu destaque no Futebral, já que as partidas lá estão sendo muito rápidas graças ao brawler um dos brawlers mais recentes, o Stu. E basicamente o destaque dele se resume ao modo roubo e ele tem um pequeno destaque ainda no Futebral, só que obviamente existem opções melhores. Na posição 27, a gente vai estar vindo com a Piper. A Piper é outra brawler que perdeu destaque não por causa de alguma coisa recente, e sim por causa do buff no Brock. Uma parte do destaque dela vinha do encurralado e até mesmo do pique gema, onde o Brock consegue sim entrar melhor com estratégias de quebrar paredes com o seu segundo acessório, o Mega Foguete. Na posição 26, a gente tem o Eugênio. E o Eugênio é um brawler que se resume ao caça-estrelas, ele subiu muito em comparação ao meta passado, e ele é bom no caça-estrelas, no pique gema e até mesmo no combate duplo, onde ele é um brawler bem relevante para se utilizar lá e uma das melhores opções. Na posição 25, a gente tem a Penny. E a Penny basicamente entra no encurralado e no caça-estrelas, já que no pique gema e na zona estratégica não é possível ela entrar, já que a Jessie é muito forte. E ela meio que tira um pouco do destaque da Penny nesses dois modos, já que ou você usa a Jessie ou a Penny, e obviamente a Jessie é melhor. Na posição 24, a gente vai estar vindo com o Spike. E o Spike é outro brawler muito bom para o modo roubo, inclusive ele é counter de tanques. Como a Rosa entra muito bem nesse meta, o Spike também pode entrar para counterar ela. E o destaque dele se resume ao modo roubo e um pouco no Futebral na defesa. Como a Bee recebeu um rework no poder estrela, ela está se mostrando uma anti-tanque mais eficiente e portanto melhor. Na posição 23, a gente tem o Mortis. E o Mortis é outro brawler que é quase acima da média, eu só considero como balanceado, porque não é qualquer um que vai saber jogar tão bem com ele, já que ele é literalmente o brawler mais difícil de se utilizar no jogo. Na posição 22, a gente tem o Brock. E o Brock, como eu já falei, não poderia estar muito longe da Piper porque é outro sniper. E os mapas desse meta, a maioria não estão tão abertos assim, mas ele ainda entra como uma opção muito boa no caça-estrelas, no roubo e no combate duplo. Na posição 21, ainda no Tier B, a gente tem o Tick. E o Tick caiu direto do Tier A pro Tier B por causa do buff no Barley. E agora o Barley consegue controlar e causar o dano, que é o que o Tick e o Sprout faziam, só que ele faz melhor. Então atualmente não tem tanto motivo de utilizar o Tick, apesar de sim ser um brawler balanceado. Na posição 20, a gente tem o Low. E o Low é outro brawler que recebeu mais buffs, muitos buffs em comparação às atualizações passadas. E agora o destaque dele se resume ao encurralado, onde ele sempre foi uma das melhores ou até a melhor opção, já que se você tiver o super na hora que o robô do outro time for te atacar, você vai conseguir fazer controle de área e ainda defender. Na posição 19, a gente tem uma brawler tanque, a Rosa. E a Rosa saiu direto do final do começo do Tier E direto pro final do Tier B. E ela é uma opção sim muito boa para estar se utilizando no meta como disparada melhor tanque. E além disso ela é tão forte assim, com composições de max e de pouco no Futebral, e na zona estratégica você vai estar usando pouco, Rosa e sempre. E para finalizar o nosso Tier B, na posição 18, a gente vai estar vindo com o Sprout. O Sprout é outro brawler que foi direto do Tier S pro Tier B por causa do Barley. E o Barley ele tá quebrado, tá muito forte nesse meta. E diferente do Sprout e do Tick, ele consegue executar duas funções e ainda de uma forma mais eficiente. Iniciando o nosso Tier A, na posição 17, a gente tem a Bee. E a Bee é uma brawler acima da média, como eu já falei, por causa de que ela é uma anti-tanque. A Rosa entra forte no Futebral, então a Bee ganha uma certa importância para counterar. Além disso, a Bee recebeu um rework no poder de estrela e não é tão recente assim, mas esse poder de estrela é o preferencial para ela e vai te ajudar muito a counterar tanques, principalmente Gu e Altri. Na posição 16, a gente tem o Byron. O Byron é um brawler que foi direto do segundo ou terceiro
ser o melhor do jogo para essa posição no tirar, e é porque o nerf aplicado nele foi muito pesado. Além disso, ele tinha uma interdependência com o Mr. P com 8-bit, então esses 3 brawlers perdem destaque atualmente no meta. E na posição 15 a gente tem o Mr. P, que não poderia estar muito longe do Byron. Aliás, ele também levou um nerf bem pesado, e o principal motivo de descida dele não é nem o nerf, e sim a interdependência que ele tinha com o Byron e com o 8-bit, que também perdem destaque nesse meta. Na posição 14 a gente tem a Nita. A Nita, o destaque dela se resume ao futebral e ao roubo, apesar de que sim, ela é uma opção bem relevante para outros modos em composições mais específicas. Se você tiver o segundo acessório, que é o preferencial para ela, você consegue ganhar bastante troféu. E ela não é uma brawler tão acima da média assim, e ela só tá aqui porque é uma brawler boa e vale a pena se usar. E na posição 13 a gente tem a Bibi. A Bibi é outra brawler que foi do Tier S praticamente direto pro Tier A, e ela só tá nessa posição por causa do nerf que ela levou. E ela teria voltado pro Tier B se o Poco não tivesse sido buffado, já que o Poco é uma opção muito boa para usar junto com a Bibi. Na posição 12 a gente tem a Jessie. A Jessie atualmente é uma brawler bem balanceada e acima da média no meta, e originalmente eu iria pôr ela lá pelo Tier A, pelo finalzinho do Tier A, e ela entraria até no top 10. O que meio que tira um pouco do destaque dela é que o Barley Ascend é o preferencial para fazer controle de área, mas sim é uma brawler muito boa, principalmente na zona estratégica, no pick gema e no futebral. E na posição 11 a gente tem a Amber. Quase entrando no nosso top 10, a Amber foi nerfada, e agora o 8-bit não tem tanta dificuldade assim para sair de cima dela, já que a Amber era o maior counter dele no jogo. E iniciando o nosso top 10 a gente tem a Max. A Max é uma brawler que junto com um pouco subiu muito em comparação ao meta passado, principalmente no futebral, mas ela também entra muito bem no modo roubo em mapas mais específicos. E obviamente você não vai usar ela com o pouco no roubo, já que o pouco nunca vai ser bom lá. E na posição 9 a gente tem o Poco. E ele não poderia estar muito longe entrando no nosso top 10, e o que não faz ele estar em posições acima é o nerf no Byron, já que o Byron era uma opção muito boa para se combar junto com ele. E na posição 8 a gente tem a nova brawler, a Belly. A Belly é o sniper preferencial atualmente no meta, e não é tanta gente que tem ela, e ela é uma brawler que entra no caça-estrelas e até mesmo na zona estratégica, diferente de outros snipers. Na posição 7 a gente tem a Colette finalizando nosso Tier A. E eu até abri aqui o canal do Lorenzo só para mostrar para vocês que ele tá postando vários vídeos aqui no canal dele, e todos os dias praticamente ele tá postando. Então vamos voltar para a tier list. Então pessoal, vamos continuar aqui a tier list. E na posição 7 a Colette, como a gente já havia dito, e atualmente a Colette é uma opção muito boa, e ela só entra no nosso top 10 por causa da subida da Rosa, que a Colette é uma das maiores counters dele. E iniciando o nosso Tier S de brawlers quebrados, o Coronel Ruffs. E mesmo ele sendo nerfado, eu considero ele ainda quebrado, e o maior motivo dele estar aqui é que ele é extremamente dependente do segundo poder de estrela. Caso você não tenha, o Ruffs não é uma opção tão relevante assim. O Coronel Ruffs, então, ele tá iniciando o nosso Tier S na posição 6. E agora na posição 5 a gente tem o Corvo. O Corvo é outro brawler que subiu muito, principalmente para counterar composições de cura, graças à subida do Poco e da Rosa. E atualmente o Corvo também é um ótimo counter de Pan e de Byron, e esse é um dos maiores motivos do Byron não ter entrado no top 10. E iniciando o nosso top 5 a gente tem o Corvo, e agora na posição 4 a gente tem o Barley. O Barley, como eu já havia dito, ele é o preferencial para controlar a área, e tem outro brawler de controle que tá na frente dele, e só tá mesmo porque o Barley não entra no combate solitário nem no combate duplo, diferente desse próximo brawler que tem versatilidade em absolutamente todos os modos de jogo, com exceção do combate solitário, mesmo assim ele é bom. E iniciando o nosso top 3, a gente tá vindo aqui com um brawler bem recente, o Stu. E
o Stu, ele é muito, mas muito absurdo para estar se utilizando no meta. E ele subiu algumas posições, não é porque mesmo ele levando o nerf, e não é nem por isso. É porque os brawlers que ficavam na frente dele estavam piores e foram nerfados. E os principais deles são o Byron, o Sprout e o Russ. E agora na posição 2 a gente tem o Sandy. O Sandy, como eu já havia dito, é um brawler de controle muito eficiente, que não é melhor que o Byron em quesito de controlar a área, mas é o opcional além do próprio Barley. E ele tem uma versatilidade, podendo ser considerado o melhor brawler para se utilizar no encurralado e na zona estratégica. Mas o Barley também é um competente contra ele, já que ele também entra nesses modos e muito bem. E agora na posição 1, o 8-bit. O 8-bit não perdeu o destaque e eu diria que ele entraria na posição 2 ou até mesmo na 3. E na verdade ele perdeu sim bastante destaque, só que ele só continua aqui por causa do combate duplo e do pique gema. Além disso, ele continua se mostrando uma opção boa para vários modos de jogo, onde normalmente outros brawlers não entrariam. E como eu já disse, o 8-bit tem uma interdependência com o Byron, com o Mr. P. E, por exemplo, no mapa vagão extravagante de pique gema. Eu usei isso, por exemplo, no desafio do Mundial e eu venci todas de pique gema sem perder uma partida sequer. Mas sim, o 8-bit entraria na posição 2 ou 3, ele só não entra por causa dos brawlers que foram nerfados, que normalmente entrariam na frente dele. Só que mesmo assim ele tem uma interdependência, então se você quiser você pode considerá-lo na posição 3 ou até mesmo na 2. Bom pessoal, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo só vai estar disponível no canal do Fire Blaze, porque é ele que grava as tier lists. E eu queria falar que em breve vai ter vídeo novo no meu canal, na verdade hoje mesmo vai ter vídeo novo no meu canal. Também já tem um vídeo novo no canal do Lorenzo, e esse vai ser um vídeo novo que vai estar no canal do Fire Blaze. Além disso, eu queria avisar vocês que em breve a gente vai ter uma mega abertura de caixas. A mais recente que eu fiz foi há uns 5 ou 6 dias e não foi na minha conta principal, foi uma conta de uns 800 troféus. Mas eu vou estar fazendo uma na minha principal, eu acho que é bem possível que eu ganhe épico ou até mesmo lendário. Então pessoal, cada um vai estar em breve mostrando um vídeo de uma mega abertura de caixas, por causa que o passe mal começou e eu já completei todas as minhas missões, eu já juntei muita caixa. Lembrando que se você entrar no jogo, você vai ter uma missão especial de nocaute para vencer 5 partidas, eu já completei. E ela dá 1000 fichas. Então não se esquece de inscrever nos 3 canais, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like e ativar o sininho. Falta apenas um inscrito para a gente chegar a 20. E até mais, pessoal!